quando eu falo em tireoide, eu penso assim, eu sempre repito isso, sem T3 nada funciona no corpo, né? E na era da medicina regenerativa, se você precisa regenerar um tecido, sem energia nada acontece. Então eu penso que o T3 é um hormônio indispensável e ao mesmo tempo, né, Keila, tantas pessoas sofrem com essas insuficiências de T3 por falta de um diagnóstico. Daí nós vamos discorrer sobre isso ainda, que as pessoas às vezes ficam presas a exames. Mas, por exemplo, a minha funcionária aqui de casa, ela me mostrou o exame da filha dela, que foi, ela falou, olha, minha filha foi no médico, está com problema na tireoide, passou uma receita. Fui ver a receita, eram multivitamínicos. Falei, bom, eu preciso ver o exame, né? Porque às vezes realmente a gente corrige um problema de tireoide só repondo nutrientes. Aí fui ver um TSH de 11. E aí eu fico pensando, o que está acontecendo, Keila, no mundo da endocrinologia? Porque assim, ela foi no médico, né, especialista nisso, e como você pratica endocrinologia, faz endocrinologia, como você disse, a sua formação de base, vamos discorrer um pouco a partir daí? Vamos sim. Eu sei que seu público tem muito médico e de repente tem não médico, mas o nosso objetivo é despertar a curiosidade e um olhar mais atento à busca de um diagnóstico mais assertivo para eu ter um tratamento mais eficaz, porque na verdade quem está em jogo aqui é o nosso cliente. E o nosso objetivo e o nosso propósito como profissional é conduzir esse cliente à sua melhor performance em saúde, à sua qualidade de vida, né? E o que a gente olha hoje é que o médico, ele está muito limitado em raciocinar, em pensar. Hoje a gente só tem autorização para ter uma conduta se o papel autorizar, se o exame tiver alterado dentro de padrões impostos por sociedades. Então, claro que a gente precisa seguir as diretrizes, precisa entender quais são os parâmetros, mas a gente precisa entender o que está por trás daquela interpretação. Quando eu fazia apenas endocrinologia e não tinha sido apresentada um olhar mais minucioso e atento à bioquímica, à fisiologia, ao funcionamento das células, né? Porque dentro da medicina regenerativa, a gente tem que oferecer a oportunidade real para o corpo trabalhar, porque ele sabe o que ele tem que fazer. A gente não pode atrapalhar e também não pode privar o corpo de nutrientes, de substâncias que permitam ele executar bem a sua função. E eu me lembro bem que quando chegava um hipotireoidismo, era uma felicidade para os endocrinologistas que trabalhava de convênio, que tinha aquela quantidade absurda de cliente para tratar, porque era muito objetivo. Avaliava apenas dois itens no exame de sangue, que era TSH e T4 livre, e a gente perguntava a dose do hormônio que esse cliente estava usando, dessa levotiroxina sódica, Puran, Levoide, Sintroide. Então, se o TSH está alto, é porque está faltando o hormônio, a gente aumenta a dose. Se está baixo demais, a gente vai ajustando. Não era interessante perguntar, e aí, como é que você está? Seu intestino, sua energia, memória, disposição, isso tudo não tinha relevância. Então, o foco era para o papel. E o pior é, eu só posso corrigir um papel mega alterado. E o caso que você falou aí é absurdo, porque a gente tem um limite de TSH de 5,5, mas aceita até 10 como sendo um hipotireoidismo subclínico, né? Em algumas situações, olha que absurdo. Então, a gente tem que rever todos esses valores, a gente tem que interpretar esses conceitos, tem que entender quem é o TSH, quem é o T3, o T4, o T3 reverso e qual é a matéria-prima que a tireoide precisa para que essa engenharia aconteça. Então, enfim, a gente vai conversar muito sobre todos esses detalhes e é inexplicável qualquer médico, mesmo que não seja endocrinologista, qualquer médico que passe por um TSH de 11 e não tome uma providência, porque se ele não sabe atuar,
tem que encaminhar para alguém, porque isso realmente é inadmissível. A gente deixa essa pessoa de risco de vida, né? Olha, eu tenho vários casos para contar, né? Esses tempos eu atendi um paciente que veio com uma suspeita de um iniciozinho de Alzheimer. Enfim, eu fui ver, se eu não me engano, a memória, se não me falha, mas porque são vários casos, acho que ele tinha 37 de TSH, isso mesmo que você ouviu, e ele já tinha passado por neurologista, por cardiologista, por clínico, por médico integrativo da minha cidade aqui. E ninguém passou o T3 para essa criatura que a gente sabe que é tão correlacionada à cognição e tudo mais também, né? E uma das coisas que mais me dá felicidade de tratar é isso, exatamente, a insuficiência intracelular de T3, porque muda a vida da pessoa de tal forma, né, Keila? E assim, quem começa a fazer esse tipo de tratamento, normalmente, isso deve acontecer muito com você, eles falam assim, nossa, aqui parece que a gente rejuvenesce, né? A gente vai, é ao contrário, a gente fica, inclusive a aparência física da pessoa, né? E no meu ponto de vista, uma das coisas que faz isso é a suplementação de T3. Quando você suplementa o T3, levanta o olhar da pessoa, melhora aquela madarose, enfim, eu vejo melhor aqueles infiltrados todos, né? Acho que você deve ver isso muito. E aí eu vou já começar falando aqui de um tema polêmico, que é a suplementação do T3, né? Que normalmente a medicina cartesiana não suplementa o T3 e eu faço muito T3 e aí hoje em dia nós também temos o extrato de tireoide. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, qual que é a sua preferência, se você vê diferença, enfim. Isso, vamos lá. O depoimento que eu escuto é, doutora, parece que me ligaram na tomada. Exato. A vida voltou a ter cor. Eu voltei a gostar das coisas que eu sempre gostava, eu tinha me esquecido. Agora eu estou com disposição, eu estou motivado para a vida, né? Então, mexe muito com o cognitivo. Eu brinco, não, eu entendo que o tripé da energia é cortisol, tireoide e hormônios sexuais. Então, se tem fadiga, indisposição, refratária, e a gente não pega no tranco, tem que olhar a tireoide, que depende do cortisol, e que, alinhado aos hormônios sexuais, principalmente nas mulheres ali 40 a mais, transição menopausal, isso é fundamental. Então, o T3, ele tem praticamente uma obrigação de ser avaliado na condição de Hashimoto. Quando eu fazia apenas endocrinologia, os anticorpos da tireoide, eles não tinham muito valor. Era apenas uma informação que aquele paciente tinha uma doença autoimune chamada Hashimoto. Mas não tinha o que fazer, não tinha o que orientar. Pedia uma vez para ver se estava alterado e não pedia de acompanhamento porque não tinha nada para se fazer sobre aquele autoanticorpo positivo. Ninguém teria ideia de desbiose, de hiperpermeabilidade intestinal, que a sede da imunidade era no intestino, nada disso era conversado. E na presença de autoanticorpos positivos na tireoide, seja anti-TPO ou anti-tireoglobulina, a gente sabe que esses autoanticorpos, eles interferem diretamente na transformação de T4 para T3, através ali das enzimas que dependem do selênio, né? Então, eles bloqueiam essa transformação aí do T4 para o T3, quebrando o iodo e virando T3. Ou seja, se eu diminuo essa conversão, não tem como, aí que vai chegar menos T3 na célula ainda, na parte interna dessa célula. Então é fundamental, porque se eu tiver também uma alteração de cortisol não sensibilizando esses receptores, eu também vou ter uma menor entrada de T3 na célula. O cortisol contribui nessa conversão de T4 para T3. Então, o T3, na maioria das vezes, se faz necessário. E ele é descrito nas revistas de endocrinologia. Então, não é um teste, ninguém está usando ninguém como cobaia, não é uma experiência clínica apenas de observação e experimentação. É um fato descrito. E
Os trabalhos já mostram as evidências que o tratamento combinado tem um efeito sistêmico e o efeito de resultado positivo não é apenas melhora de laboratório, mas é o relato, é diminuir comorbidade, é organizar colesterol e triglicerídeo, é organizar o peso, é o quadro mental. Então, assim, a minha experiência é enorme, extremamente positiva. Raros são os casos que eu não uso o T3. Em relação ao extrato, ele é uma matéria-prima padrão ouro, porque o extrato eu já tenho a tireoide ali com todas as suas, os seus componentes. Então, eu tenho a tireoglobulina, eu tenho T3, eu tenho T4, tem um impacto muito maior nessa resposta, mas a adaptação é diferente para cada cliente. Eu não tenho um padrão de resposta único para todo mundo, não. Tem pessoas que eu demoro um pouco mais para ajustar, para alinhar. Tem pessoas que a troca já responde muito bem imediatamente. Eu percebo que eu não tenho um padrão. Mas, na maioria das vezes, eu tento manter o extrato de tireoide sim, que o resultado é bem melhor. Eu também não tenho esse padrão. Eu tenho muitos pacientes ainda que eu mantenho T4 com T3 e alguns que ficam muito bem com extrato. Enfim, mas o importante é a gente botar esse T3 lá dentro da célula de alguma forma, né, Keila? E assim, um outro problema que eu vejo muito, inclusive alunos nossos, né? A gente tem ali os grupos e tal, é tentar se apoiar em exames laboratoriais para fazer diagnóstico de insuficiência de T3 intracelular. E isso é que deixa aí uma infinidade de pessoas carentes aí desse hormônio. E eu sempre bato na tecla do diagnóstico clínico, que é extremamente florido, né, Keila? Quando a gente fala em insuficiência de T3, a gente está falando de constipação intestinal, a gente está falando de foco e concentração, a gente está falando de cabelos mais finos ou queda de unha fraca, a gente está falando de alguns sinais clínicos como madarose, né, que é aquela falha no terço, enfim, uma infinidade. Mas algumas pessoas não aguentam, tem que ter um laboratório, né? E aí eu falo, tá, então se você tem que ter um laboratório, uma das grandes evidências na minha prática clínica de insuficiência de T3 é o aumento do colesterol. Eu não sei se você vê isso também, né? É Eu um sinal extremamente precoce. muito precoce. E é muito bonito de ver quando você introduz os hormônios tiroidianos e você vai vendo baixar aquele colesterol, né? Então, se a pessoa fala, não, quero muito um exame, porque assim, muitas vezes eu prescrevo hormônios tiroidianos, mesmo com TSH absolutamente normal. E o T3 no sangue eu não valorizo muito, já que ele é convertido em T3 dentro da célula, né? Então, muitas vezes, e assim, normal pra gente, eu gosto de um TSH ali, no mínimo abaixo de 2, abaixo de 1,5, pelo menos, né? Então, eu não sei se você acrescenta alguma outra coisa além do colesterol e às vezes o ácido úrico, né? Porque acaba acontecendo um desvio metabólico ali quando você não tem o T3 para fazer a oxidação do ácido graxo na mitocôndria. E também pode ser uma evidência, não é 100% das vezes, mas também pode ser, né? Não sei se você acrescenta alguma coisa quando os nossos alunos falam, não, eu preciso de um exame de qualquer maneira, né? Isso. Deixa eu pegar aqui a Eveline se eu tenho algum critério para escolher entre extrato ou T4 e T3. Se ele está bem com T3 e T4, clinicamente, time que está ganhando, eu não forço a barra para mudar. Agora, o que eu geralmente mudo para o extrato são aquelas pessoas que somam várias doenças autoimunes, entre elas o Hashimoto, porque ela tem várias disfunções, ela vai ter uma desbiose mais alta, ela vai ter vários marcadores inflamatórios, e isso traz uma dificuldade dela se sentir plena, ela continua com muito sintoma tireoidiano. E são esses todos que a Andrea falou. Cansaço, fadiga, alteração de memória, inchaço, edema, alteração de pele, unha, cabelo, intestino, adinamia. Então, às vezes, a gente vê um laboratório até compensado, mas uma clínica ruim.
E essa doença autoimune a gente sabe que ela nunca vem sozinha, que geralmente ela vem acompanhada de outras. Então, para otimizar, eu tento lançar mão do extrato, se ela tiver com T3 e T4. E em relação a mais algum dado laboratorial ou clínico, é legal pedir para o cliente fazer aquela média da temperatura, né? É um marcador clínico, porque a tireoide e o nosso hipotálamo, eles têm um regulador térmico. Então, quando a gente pede para de manhã, acordou, desliga o ar, tira a coberta, tem um ritual e tem vários vieses, mas pode ser mais uma opção. Então, durante 5 dias consecutivos, medir a temperatura basal pela manhã. Mulheres não fazer isso no pico do pico de ovulação. Então, ali mais ou menos uns 5 dias depois que a menstruação veio. Meço a temperatura, somo e divido por 5, ou seja, eu tiro a média. Se ela tiver igual ou menor que 36,3, eu tenho uma grande estimativa dessa deficiência de T3 intracelular somada à clínica. Então, a gente pode dar uma olhadinha na prega do cotovelo aqui, acima do cotovelo, porque a pessoa que tem hipotireoidismo, ela acumula mais substâncias Vou até fazer inflamatórias o meu aqui, aqui, ó, para todo mundo ver que tá pele com pele, ó, bem fininho, ó, tá vendo? né? Então, quando a gente pega aqui, ó, não fica, não tem um bifinho entre os dedos, né? Esse bifinho, esse subcutâneo demasiado e até dolorido, é mais um sinal de disfunção. Então, quando a gente pega na semiologia, a gente encontra vários dados. A madarose, que é a perda desse terço distal da sobrancelha, esse edema, aumento da língua, você avalia a língua do seu cliente. Se ela tiver marca dos dentes na lateral, é um edema de língua, é uma macroglossia que está muito ligada. Quem quiser ir além, pegar o esteto, se não tiver o martelinho, avalia o reflexo dos seus pacientes, você vai ver que está extremamente diminuído. Então, dentro da semiologia, do exame físico, a gente tem uma infinidade. A textura do cabelo muda, né? Claro que tem várias coisas. Perfeito, Fernanda. Pés e mãos gelados, aquele dedinho mais gordinho, aquela mãozinha mais inchada. Então, a gente tem muita evidência clínica para a gente incluir esse olhar para não deixar passar esse diagnóstico, que é tão importante. Agora, laboratório é isso aí. Se a gente entende que uma deficiência de T3 intracelular retarda o metabolismo, tá tudo lento, tá tudo acumulando para trás. Então, a gente vai Dificuldade achar mais. para perder gordura, né? Mais E dificuldade para perder gordura localizada. uma bioimpedância que não evolui. A pessoa faz dieta, a pessoa faz atividade física e a bioimpedância, que é a composição corpórea, não evolui. A fadiga não tem uma recuperação pós-treino, né? Então, tudo isso, avaliar a glândula através de uma ultrassom com Doppler. É muito importante para ver se a glândula tem nódulo, tem cisto, é heterogênea, o tamanho, a simetria. Então, a gente tem muita característica para avaliar. A Eveline perguntou aqui, para iniciar o tratamento, tem iniciado só com extrato e os pacientes não relatam tanta melhora. Eu sugiro para você trocar para o T4 com T3 e observar a resposta. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho alguns pacientes que se sentem melhor com T4 e T3 e não são poucos. E A eu minha mantenho, resposta também não tem um padrão. Cada eu um responde de mantenho uma forma. T3. Então, e tem outros que se dão super bem com o extrato, tá? Eu mesmo sou uma que eu fico bem com T4 e T3 e não fico bem com o extrato. Então, eu te aconselho a trocar pelo T4 com T3 e observar a resposta clínica, fazer ajuste de dose e tudo mais, né? Você sabe que você falou da temperatura, que é um sinal, para mim, é uma pergunta que tem na minha anamnese. Você tem sensibilidade ao frio? Você é mais friorento, mão e pés gelados? Para mim é patognomônico. E hoje, no dia de hoje, eu atendi uma paciente, que ela é minha paciente, como ela mesma colocou lá, já faz quase 10 anos. E eu conheci essa paciente quando eu era superintendente do hospital. Eu viajava muito para Brasília no meu cargo administrativo, nem estava lá como médico. E ela era uma gaúcha. E ela era uma gaúcha
encasacada naquele calor de Brasília. E eu inventei de falar para ela, guria, pelo amor de Deus, você tá com problema na tireoide, porque tá um calor que está com esse casaco. Essa guria me juntou em mim e conversava, e você vai me falar, e vamos fazer consulta e não sei o quê. E a vida dela mudou do zero para o infinito. Tanto é que ela é minha paciente até hoje. Então eu me lembrei da história do fio que começou por conta de um casaco, né? Que é uma coisa patognomônica. E o hipotireoidismo celular, depois que a gente pega a prática, ele tem um faces de hipotireoidismo, né? Você olha para a pessoa e fala, gente, quer um T3? Porque tá faltando, E eu a tenho certeza. entonação da voz. A voz é um pouco mais grave, porque a gente tem edema de prega vocal. A pessoa tem um timbre de voz, uma velocidade da voz. A gente olha, a gente já sente o cheiro que a gente brinca, né? Eu tenho Deixa eu outra. dar um oi aqui, Andréia. Tem uma galera minha linda, Maiara. Eu quero convidar todos vocês a seguirem a doutora Andréia, quem não conhece. Vocês vão ganhar muita informação de ouro aqui com ela. Vamos aproveitar também esse aviãozinho aqui. Não precisamos sair da live, a gente encaminha, porque eu tenho certeza absoluta que essas informações serão úteis. A gente colocou como título: será que a culpa é da sua tireoide? Porque é tão ampla as alterações e as queixas, e as pessoas ficam de repente presas a diagnósticos. Ah, é anemia, é cansaço, é preocupação, é da idade. A Dene, não sei se é Denise, Dene de Carvalho perguntou: é normal ter nódulo? Nós mulheres temos uma tendência a normalizar o que é comum. Uma coisa comum é uma coisa que acontece sempre, com muita frequência, com muita recorrência. Mas nós não podemos normalizar. Uma glândula, ela não tem que ter cisto, ela não tem que ter nódulo. Caso tenha, como que eu explico para os meus clientes? O nódulo são várias células que se reuniram para ganhar força, para conseguir executar melhor o seu trabalho, porque de maneira isolada elas não estavam dando conta. Então, se independente do tecido, se é na mama, se é no fígado, nos rins, se é cisto, se é nódulo. Agora, se essas células, cisto geralmente é água, nódulos são células. Se essas células estão unidas, a gente tem que pesquisar alguma disfunção. E outra coisa interessante, nem todo tratamento de disfunção tireoidiana é de cara oferecer hormônios, porque esses hormônios precisam de matéria-prima para serem produzidos. Então, ferritina, hormônio D, zinco, selênio, magnésio, iodo, cobre, tem uma infinidade de minerais, vitaminas e matéria-prima que às vezes é uma desnutrição, às vezes é uma não absorção intestinal. Então, os hormônios são fundamentais, porque se está faltando, a gente tem que oferecer. Mas nem todo mundo vai ter que usar o hormônio o resto da vida. Porque se a causa for disfuncional, é um desequilíbrio nutricional, se a gente resolve a causa, a gente vai ver que a gente vai conseguir fazer os hormônios por um tempo e, de repente, retirar. Se essa pessoa não tiver um anticorpo positivo, por exemplo. Então, não é normal, tá? Tudo precisa de uma avaliação, de uma investigação, porque o corpo se comunica com a gente o tempo inteiro e nos convida a ter oportunidades precoces de ajuste e reparo. Agora, se a gente negligenciar, a gordura no fígado é grau leve, fica tranquilo. Então, eu oriento a não negligenciar essas alterações. Olha, Keila, você me trouxe vários insights com essa fala. Primeiro que você falou das células unidas. E uma coisa que eu bato muito na tecla quando a gente fala em medicina regenerativa é que a gente tem que voltar o nosso olhar para a nossa unidade morfofuncional, que são as células, né? Que daí você acaba tratando todas elas em conjunto, né? Segunda coisa é que eu falo sempre para os alunos, e você também, na nossa linha lá, diante de uma insuficiência hormonal, a pergunta é: por que não tem esse hormônio nesse corpo? Às vezes é porque a glândula está comprometida, está envelhecida, não produz mais, nós vamos suplementar. Às vezes é falta de micronutrientes e nutrientes, como você falou. Às vezes, no caso da tireoide, halogênicos, né, que a gente tem ali flúor, a gente tem cloro, que compete com a entrada do iodo ali, então limpar um terreno biológico e tudo mais.
Então, realmente é uma coisa que, às vezes, por exemplo, um paciente mais jovem, você só de fazer a parte de nutrição, ele já volta a produzir o hormônio, né? Então, eu acho que, por isso que a gente voltar o nosso olhar para a bioquímica, para a fisiologia, para dentro da célula, entender o funcionamento disso tudo, né? E o médico que trabalha com metabolismo precisa saber disso, é muito importante. Alguém perguntou aqui, três vezes ao dia ou apenas em jejum? Eu faço pelo menos 2, mas tenho alguns pacientes que precisam de 3, ou mais raramente até 4, já que a meia-vida dele é em torno de 4 a 6 horas, né? Não sei qual que é a sua experiência, Keila. A maioria 2 vezes. A maioria eu consigo segurar em 2. Quando ele começa a ficar muito bem, é um daqueles pacientes que não tem uma glândula doente, ela está disfuncional por outras causas, eu consigo ir reduzindo e usar só de manhã. Agora, a maioria, o fluxo da tireoide trabalha muito combinada com cortisol, né? Então, os dois picos de maior amplitude são de manhã, ao acordar, ali em torno de 5, 6 da manhã, e uma outra entre 4 e 5 da tarde. Então, como o T3 precisa do cortisol em doses fisiológicas para sensibilizar esse receptor, para entrar na célula, para garantir uma conversão mais eficaz de T4 e T3. Então, em alguns, a gente precisa associar a hidrocortisona base, e essas 2 tomadas ao dia, eu tenho muito sucesso, eu tenho ótimos resultados. O Euclides está perguntando aqui, pirâmide de hormônios, vi isso na Central Pharma, pode me lembrar? Posso te lembrar. Realmente existe uma pirâmide hierárquica dos hormônios, né? Onde você tem ali na base da pirâmide melatonina e hormônio D, que sem isso daí nada realmente acontece. Logo em seguida a gente vem com cortisol e o hormônio tiroidiano, né, Keila? Depois os hormônios esteroides e depois os hormônios especiais como GH, os peptídeos, o DEA, enfim, os demais hormônios. E é uma boa lembrança aí. Mas você vê que o hormônio da tireoide está logo ali no começo da história, né? E uma outra coisa para a gente entender melhor, Papai do Céu é tão perfeito que ele fez a orquestra hormonal mais ou menos alinhado com a nossa postura em pé. Então a gente tem glândulas como pineal, hipotálamo, hipófise, tireoide, adrenal, e é mais ou menos aí melatonina, o hormônio D que organiza a imunidade, então ele é sistêmico, ele é bom para tudo, e a melatonina tem um poder anti-inflamatório intenso. Então, melatonina, hormônio D, cortisol e tireoide. Cortisol já está aqui nas adrenais, mas já está aqui próximo à tireoide, e as gônadas e os outros hormônios vêm depois. Porque um hormônio arruma a casa para o próximo, para o próximo. Então, às vezes, a gente nem precisa repor o último, porque o alinhamento na sequência já prepara tão bem o terreno biológico que otimiza a função dele dali para frente. É muito perfeito essa natureza, essa orquestra. E a maestra dessa orquestra é a melatonina, né? Que eu costumo chamar de Exato. Deus. De tão... A melatonina é uma molécula inteligente, né? Ela consegue entender o que está acontecendo naquela situação para saber o que ela vai fazer. Ela consegue até ter ação ambígua dependendo da situação, né? Olha, eu já puxando a sardinha para a melatonina e saindo da tireoide. A Ok, melatonina, depois a gente já até conversou sobre ela, né? Um hormônio coringa. Você tem no seu YouTube essa live nossa de melatonina, tenho né? sim. A galera que tiver curiosa, depois vai lá na página de doutora Andréia, lá no YouTube, que isso daí tá gravado. Tem uma live E que temos sobre melatonina, bem legal aquela live. E a melatonina é um hormônio coringa que ela faz a função que o corpo precisa. Ela é camaleoa, ela se camufla para resolver o problema. E ela que dita o ciclo circadiano, ou seja, a tireoide precisa da melatonina para responder melhor ao comando.
da hipófise, do hipotálamo, que no caso é o TSH, né? As pessoas confundem muito. Se meu TSH está alto, por que que eu tenho que tomar hormônio? Se já está alto, eu vou ter que tomar mais hormônio? Então, eu explico sempre para os clientes que o TSH é o hormônio aqui da hipófise que vai comandar a tireoide para funcionar. Então, se o TSH está alto, é porque ele está tendo que gritar para a tireoide ouvir, porque ela está surdinha, ela não está ouvindo e está produzindo pouca coisa. Então, a harmonia é que ninguém precisa gritar, é que numa voz, num tom suave, a tireoide responda e produza os seus hormônios. E esse tom suave de corte é em torno de 1,0, 1,5. A gente não quer um TSH além de 1,5, porque ela já está gritando. Os hormônios estão normais, mas diante de um estresse, de gasto de energia, de muita energia. Não precisava ser dessa forma. Então a gente vai entendendo. A gente não precisa ter hormônios normais com TSH gritando, porque vai cansar cedo. A conta vai chegar antes da hora. Ô, Keila, e uma outra uma surpresa boa que eu já tive várias vezes quando começo a suplementar esses hormônios da tireoide é a fertilidade, né? Muitas vezes você começa a suplementar, daqui a pouco vem o neném, né? Você não precisa nem fazer, né? Às vezes a pessoa até está pensando em fazer um tratamento. Eu tenho várias histórias para contar disso, né? Assim, muitas vezes, muitas histórias, né? E eu não sei você, mas eu tenho assim, vivenciado um aumento exponencial assim de infertilidade. Eu acho que isso é devido a várias coisas, mas eu acho até que a vacina pós-Covid tem uma culpa no cartório aí grande, porque foi muito disparatado esse aumento. Mas assim, e muitas vezes você vê que aquelas mulheres estão, às vezes, até em tratamento já para fazer FIV e estão lá com a tireoide totalmente descompensada, né? E eu não sei se você sabe, mas tem um trabalho que mostra que mulheres que têm flúor urinário baixo, flúor, iodo urinário baixo, têm crianças com cognição pior. E a conclusão é de que elas têm uma tireoide funcionando mal pela falta do iodo, né? Então, a importância do hormônio tireoidiano não só para acontecer a gestação, mas como para a construção, Manutenção do desenvolvimento desse feto, né? programação fetal, né? Desenvolvimento desse feto, inclusive, principalmente cognitivo. Tem até uma doença chamada cretinismo, né? Que é justamente é um hipotireoidismo congênito, né? A gente podia falar um pouquinho disso, né? Podemos. O óvulo é sedento de T3. Ele precisa do T3 e do DEA e da melatonina e de todos, enfim. Mas o T3, o DEA, a melatonina tem um impacto enorme nessa maturação e nessa saúde do ovócito. Então, a ligação de fertilidade com tireoide é direta. E a gente vê mulheres que não têm sucesso na primeira, na segunda, na terceira FIV. E o que eu sinto muita falta da parte da reprodução humana no segmento médico é não estudar o terreno biológico dessa mãe que vai receber esse óvulo. Então, eles insistem em novas implantações, mas não olha esse terreno biológico, esse disruptor endócrino, essa mãe cheia de alumínio que bloqueia o receptor para essa tireoide funcionar. E alumínio está presente nas cápsulas de café, nas embalagens, na panela de casa, na panela arranhada, na água, verdade, em cosméticos, em tanta coisa. Então a gente tem que trazer esse olhar para prática de saúde, né? E você falou do hipotireoidismo congênito, aquele teste do pezinho quando o bebê nasce, uma das pesquisas é a função da tireoide. E, enfim, a mulher hoje, ela precisa estar muito bem. A mulher que tem a oportunidade de se cuidar antes de engravidar, seria maravilhoso. Esse tempo mínimo aí seria de 1 ano,
porque o óvulo ovulado, ele está maturando, o tempo de maturação dele dura 1 ano. Então, a gente nasce com uma quantidade já fixa de óvulos e cada um tem um tempo de maturação. Então, se a gente cuida dessa mulher no período dessa maturação desse óvulo durante 1 ano, a gente consegue colocar para dormir algumas informações genéticas que a gente não quer que tenham um peso nesse bebê e a gente desperta as características que a gente quer levar para esse bebê em relação à saúde. Então, o espectro autista, parte cognitivo, parte de desenvolvimento neuromotor, isso tudo tem um impacto direto em hormônio D, cortisol, tireoide. Então, isso é muito real. Eu tenho uma história de uma aluna minha do doutorado. Ela chegou assim em dezembro, véspera de férias. Doutora, eu não consegui escrever o que eu tinha para te entregar, não estou conseguindo me concentrar, tal. Ela tinha uns problemas pessoais também, e eu vou entrar de férias, tal, na volta eu faço. Tudo bem, você pode me dar uma receita de purã? Eu falei, você usa purã? Ela falou, uso. Eu falei, vou fazer a receita de purã, mas vou acrescentar um T3 aqui. E fiz isso, faz anos isso. Ela já até defendeu o doutorado. E aí ela voltou das férias em janeiro e falou, professora, tá aqui o negócio escrito, pronto, porque eu voltei para a vida, meu foco, minha concentração, nunca mais quero ficar sem esse T3. Então a gente tem respostas muito impressionantes, né? Assim como já tive vários casos de pacientes que estavam tentando engravidar há anos, você corrige a base, né? Às vezes é a melatonina, o hormônio D, a tireoide, e eu costumo dizer que quando você dá para a célula o que ela precisa para funcionar, ela simplesmente funciona, simples assim. E também, uma coisa que você falou muito importante, né? É tratar o terreno biológico, porque muitas vezes esses receptores estão todos ocupados ali com disruptores endócrinos, né? Com metais, etc e tal. Então, cuidar do terreno biológico também é uma coisa muito importante, né, Keila? Deixa eu ver se tem mais pergunta para nós Então, aqui. perguntando do Lugol. O Lugol é o iodo, que é fundamental para a saúde tireoidiana, e o cuidado que a gente tem que ter é na presença de autoanticorpos positivos. Porque se eu tenho e principalmente se eu peço uma ultrassom com Doppler da tireoide e essa vascularização está aumentada, sinal de inflamação local, porque se eu dou o Lugol, eu vou piorar essa condição inflamatória. Então, autoanticorpos positivos, a pessoa que está chegando agora sem noção nenhuma que um Hashimoto, leite e derivados, trigo e derivados pioram muito essa condição inflamatória. Então, eu pesquiso, limpo esse terreno biológico. Na dúvida, eu entro com kelpiodine, que é o iodo vegetal, que ele tem um menor potencial agressivo para essa tireoide até eu conseguir ter segurança para migrar para o Lugol, tá? Mas zero medo do Lugol. Ele é uma matéria-prima que a tireoide depende. E E não só a tireoide, sinais. Sheila, não só a tireoide, né? O iodo, ele ajuda, ele participa de reações metabólicas também, ovários, mamas, né? Em vários, próstata, né? Vários tecidos aí, né? Isso que eu ia falar agora. Sinais clínicos que você tá com pouco iodo. É uma pessoa que não transpira. Tá na academia, corre, faz todo o aeróbico, aquela pessoa que sai com a camisa seca. E outra coisa que o iodo tem uma atuação ótima é em nódulos, né? Nódulo na mama, nódulos em órgãos sólidos, geralmente tem uma disfunção tireoidiana com uma deficiência de iodo na história. Se a gente pesquisa, a gente encontra. Eliana, o T3 é manipulado, sim. Ele tem uma meia-vida muito rápida, ele funciona rápido no corpo e não dá para deixar uma molécula sintética estável que tem uma duração muito longa nas prateleiras da farmácia. Então, o T3 a gente pede para manipular, sim. Aí eu vou entrar numa outra coisa que eu quero ouvir sua opinião. Existe implante de T3 e existe T3 injetável. O que você acha disso? Vamos lá. Como eu trabalho 100% online, eu não tenho a prática do implante, mas eu não vejo fundamento fisiológico para essa via de administração.
A meia-vida é rápida, eu tenho ciclo circadiano, eu tenho um ponto para ele funcionar. Eu não consigo entender essa liberação, esse bom aproveitamento. Pois é, eu também, porque você falou uma coisa, a meia-vida dele é muito curta, ali 4 ou 6 horas. Como é que você vai entregar isso num Como implante? que você vai monitorar essa liberação? Essa liberação, como assim? Ela vai ser liberada, consumida e logo depois vai ser liberada de novo? Porque o implante ele é ótimo para outros ativos, que eu quero fazer uma manutenção, uma liberação lenta, que eu não quero picos, né? E a mesma coisa cortisol. Tem implante de cortisol, que para mim também não faz sentido fisiológico, já que o cortisol é dispensado para nós de uma forma Fluxos, né? impulsos, né? Então, não vejo. Então, eu estou tocando nesse assunto porque falei esses dias sobre implante. Até esqueci de falar do implante de tireoide, mas existe implante de T3, existe injetável que a pessoa vai lá e faz uma vez por semana. Já vi isso. Mas como, gente? A meia vida dele é de 4 horas. Então, eu acho que a medicina, graças a Deus, avançou em passos largos. Eu falo que a gente está na era aí da medicina regenerativa, onde você tem total capacidade de regenerar tecidos, de reverter a idade biológica, envelhecimento celular e tudo mais. E é por isso que nós montamos essa pós-graduação, para que mais médicos sejam capacitados a fazer isso de uma forma ética, de uma forma Coerente, respaldada, que pé no chão. pé no chão, teórico, com o nosso apoio, né? Quem me conhece sabe que eu pego na mão mesmo e o meu objetivo, eu falo que essa pós vai ser uma pós com mentoria, porque eles vão estar comigo todos os meses ali tirando dúvidas e com alguns professores que quiserem dos módulos, discutindo o caso e o grupo do WhatsApp ali full time, porque eu sou full time mesmo, porque eu sou conectada mesmo. Então, porque a gente precisa, né? Eu acho que na medicina as coisas demoram muito para avançar. Eu trabalho com pesquisa há muitos anos e existe uma coisa chamada na medicina que é transladar, né? Que é tirar do paper para trazer para a prática clínica. E médico tem muita dificuldade de fazer isso, né? A gente precisa, assim, de um caminhão de evidências, de artigos que muitas vezes nem são manipulados, muitas vezes são mal interpretados, para que a gente possa aplicar na prática algumas coisas. Por exemplo, T3. A gente não tem um caminhão de evidências. Estão começando a aparecer evidências muito robustas hoje, mas na prática clínica a gente faz isso há muitos anos com muitos bons resultados, né? E a gente Então, não inventa, a gente ajuda a fisiologia. O corpo já libera, ele já tem todo o caminho para que isso aconteça. E a gente entende o mundo moderno, como tem atrapalhado a nossa vida, o nosso corpo a funcionar. Eu estou falando com você, com o celular, com uma ring light, com luz à noite, né? Então, assim, a gente usa muitos produtos, por mais que a gente tente fazer escolhas, a gente não tem controle sobre tudo. Então, a vida moderna atrapalha o corpo a funcionar. E a gente tem que contribuir facilitando, né? olha só, a Roberta trouxe um caso clínico para nós aqui. Paciente com anticorpos reagentes, TSH normal, zinco, selênio, ferritina, vitamina D baixos. Nesse caso, você começaria com hormônio também, ultrassom com sinais de tireoidopatia. Eu achei ótima essa pergunta. Eu vou deixar você responder primeiro, depois eu dou a minha Então, opinião. Que é uma coisa aí eu não frequente. achei, Isso aqui é uma não coisa achei. frequente. Fala para mim de novo, que eu tentei A achar e não peguei doutora os detalhes. Roberta, Autoanticorpos positivos, leia aí para mim. paciente com anticorpos reagentes, TSH normal. Zinco, selênio, ferritina, vitamina D baixos. Nesse caso, começaria com hormônios também? Ultrassonografia com sinais de tireoidopatia, 40 anos. Tá, eu tendo clínica, eu trato sim, eu não preciso. Primeiro eu oriento, tirar alimento, melhorar intestino. Muitas vezes a gente tem que fazer tudo simultaneamente.
né? Então, a composição corpórea ajuda muito a gente a entender a velocidade desse metabolismo. É engraçado a gente ouvir, a gente se imagina atuando, mas a gente olhando para o paciente, a gente já vê tantas evidências que corroboram sua conduta, que a coisa flui de uma maneira muito mais tranquila. Então, sim, se eu tenho uma dose fisiológica de início ali de 25,5, 50,10, eu não dependo do exame de sangue para iniciar se eu tenho clínica, se eu já tenho sinais, tá? Agora, claro que a gente vai orientar tudo, vai orientar a alimentação. Será que isso aí está alterado porque não está absorvendo, porque tem desbiose, porque está com disruptor endócrino? Então, a gente tem que explicar tudo, oferecer o que ela precisa para ela sair da inércia e com os exames de sangue ir monitorando e ajustando. Eu também, eu penso assim, ela me deu alguns indícios aqui. Primeiro, ela não tem matéria-prima para fazer hormônio. Não tem zinco, não tem selênio, não tem vitamina D, tudo bem. TSH normal. O TSH normal, para mim, seria abaixo de 1,5. Eu não sei se você está considerando aqueles valores de referência, Roberta, porque se você estiver considerando aqueles valores de referência, a partir de 2 eu já estou autorizada a tratar. Eu penso assim. Mas tem um dado muito importante. Ela já teve uma tireoidite, porque ela tem anticorpos e tem um ultrassom com sinais de tireoidopatia. Então, esta glândula não funciona bem Ela mais. já tem um diagnóstico de doença. Essa aqui é um diagnóstico de doença. Essa glândula, ou ela está inflamada em atividade, ou ela já sofreu inflamação e agora ela está fibrosada, ela começa até a diminuir de tamanho. Porque é uma paciente relativamente jovem, mas vamos supor que essa paciente, em vez de ter 40, tivesse 30, tá? Bem jovem, ou 25. Se não tivesse nem os anticorpos e nem o ultrassom característico de tireoidite, talvez eu fizesse só os nutrientes. Mas, com essas evidências de que ela tem uma glândula comprometida, eu acho que ela precisa do hormônio, pelo menos por hora. Agora, nós estamos na era da medicina regenerativa. A gente pode tentar reverter o bom funcionamento dessa glândula, mas é como a Keila falou, a gente faz mais ou menos tudo junto. Nesse momento, ela está precisando do hormônio. Depois você vai colocando os nutrientes, vai desinflamando. E quando a gente fala de tireoidite, né? Você tem que pensar em intestino e você tem que saber que quem tem uma doença autoimune provavelmente vai ter outra e outra, né? E eu acho engraçado que as pessoas falam assim, ela tem Hashimoto. Na verdade, ela teve uma tireoidite de Hashimoto que deixou uma sequela de uma glândula que não funciona mais. Ela tem um sistema imunológico que não funciona bem, né? Então, você tem que correr atrás para desinflamar, para tratar esse intestino, como a Keila falou, tirar glúten, tirar caseína, essa coisa toda, né, que faz imunocomplexo, para você não ter uma outra doença autoimune que pode vir em seguida aí dessa tireoidite que aconteceu. E ao contrário do que as pessoas pensam, olha quem entrou aí, a doutora Cibele, nossa best. Ô, Nossa, maravilhosa! tô com saudade dela. Então, enfim, vi a Sibeli que é emocionada, até me perdi aqui. Mas é Na questão tireoide, isso, outra do diagnóstico de Hashimoto. para que não venham outras autoimunes atrás. E as pessoas, às vezes, têm muita resistência em fazer as retiradas, né, Keila? Infelizmente, as pessoas. Então, eu penso que médicos como nós devemos perder muito tempo ali, realmente ensinando o que é um estilo de vida bacana, como comer, como dormir, como se exercitar, etc. e tal, para que isso tudo faça sentido. Nós Acredito. somos educadores para que a renúncia tenha um motivo real, né? Exatamente. Olha, acredite se quiser, nós estamos com 55 minutos de live. A gente fala pra Eu- caramba. Foi a primeira coisa que eu avisei. Peçam para a gente parar. E deixa eu responder a Fernanda rapidinho. Fernanda, o T3 é via oral, engole, não é sublingual, tá? Mesmo engolindo, o efeito dele já é rápido, a meia-vida dele é curta. Então, a administração é via oral. Tem uma outra pergunta aqui. Como acessar após? Explica aí, Andréia. Vou perguntar. Marilane. Não médico
pode prescrever T3? Não pode. Pelo menos onde eu saiba, não pode. Nem o outro hormônio, né? Não. Já tem como medir melatonina? Tem. Teste de saliva Saliva. e também urinário, tá? Os metabólitos dela. Mas a saliva eu acho mais fácil e mais fidedigno. A Elisângela já sabe que a melatonina é a molécula master. Que mais, pessoal? Teve alguém que falou que tem que tratar a tireoide. O T3 com liberação lenta é bom? Não uso, não acho. Eu prefiro usar sempre o fisiológico. Inclusive, cortisol de liberação lenta, eu não gosto, não acho que é fisiológico. Eu acho que você tem que dar impulso para a pessoa. Uma coisa minha, tá? Eu sei que existe. Então, muita... Deixa eu falar uma coisa aqui, Andréia. Assim, o que que eu tô vendo e o que que é muito importante para um profissional que quer mergulhar e conhecer um pouco mais isso tudo que a gente faz. A gente tem como base o funcionamento normal do nosso corpo. A tecnologia ela pode alterar a molécula, facilitar a vida da pessoa. Por exemplo, um T3 de liberação lenta, se você faz a dose diária, são 2 tomadas de 10. Se você bota 20 e colocar numa cápsula de liberação lenta, ela toma uma vez só. Assim como colocar ali no implante. A gente tem que entender que nem tudo que é diferente da tradicional é integrativa e é uma ajuda. E a gente tem que entender que uma prescrição com itens fisiológicos, biológicos, hormônios isomoleculares, nutrientes, minerais, vitaminas, isso só vai funcionar se o nosso pensamento estiver embasado em como o corpo funciona. Porque se eu uso desse recurso pensando em causa e efeito, com pensamento alopático, vou dar testo para ganhar músculo, vou dar T3 para ter memória e energia, vou dar melatonina para dormir. A gente vai atrapalhar o corpo, vai bagunçar tudo e vai desconstruir a beleza desse funcionamento. Eu vejo isso muito, Andréia. Os colegas entram na ansiedade de resolver o problema, tem uma parcela de informação do que são hormônios, minerais e vitaminas e querem aplicar no pensamento de causa e efeito, sinal e sintoma. E alguns pacientes, ou a maioria, fala: isso não serve para mim, isso não funcionou para mim. Você tem visto isso também, essa prática equivocada? Tanto por parte de colegas como por parte dos pacientes. Eu já estou com 10 miligramas de melatonina e não durmo. Né? Melatonina não é remédio para dormir, né? Eu brinquei ontem que, não lembro com quem que eu falei, que eu acho que eu vivo num mundo paralelo, assim, porque eu já não consigo nem pensar, eu sempre estou pensando o que a célula está precisando daquela pessoa e o que ela não está precisando. O que ela não está precisando, tem que tirar. O que ela está precisando, eu tenho que pôr. Porque nós somos um amontoado de células, né? Então, quando você olha aquele mapa do metabolismo, é mais ou menos por ali. Então, eu falo assim para o meu paciente, eu estou montando para você uma estratégia. Se você tirar uma coisa daqui, porque isso acontece muito também, né? O paciente fala assim, esse aqui eu não tomei, fiquei com medo. E principalmente o que ele não tomou, ou é T3 ou é cortisol, porque o médico dele falou que não podia seguir. Esse aqui não tomei. Então, se você tirar uma coisa da minha estratégia, é igual você tirar uma peça de um quebra-cabeça. Não vai acontecer a mágica, né? Então, as pessoas têm que entender que quando a gente está fazendo uma suplementação, a gente está pensando naquele mapa do metabolismo. Então, não é tratar o sintoma, né? É realmente o todo que aos poucos as coisas vão chegando no lugar. Parece difícil de entender, mas muitas vezes eu tenho que olhar no olho do paciente e dizer, confia em mim. Porque se não confiar, não vai dar certo, né? Deixa eu pegar a Irisângela aqui, doutora Irisângela Teixeira. Levotiroxina sódica é um hormônio ou um medicamento? Deixa eu te falar. Ele é um remédio de efeito hormonal. Porque só essa molécula de sódio, para dar estabilidade à molécula, já altera a sua forma e seu efeito junto ao receptor. Então, geralmente eu tiro o remédio que a pessoa usa e já peço para manipular o T3 e o T4 base.
É um detalhe, é, muda a fórmula molecular? Muda. Muda o acoplamento ao receptor? Muda. E se eu já tenho um meio base de repor, e se eu, na maioria das vezes, já mando manipular o T3, eu não vejo muito sentido em manter a levotiroxina sódica. É. Eu, às vezes, mantenho e acrescento só o T3 e depois eu vou tirando e passo pro T4 com Até T3. Mas é que a levotiroxina. porque é muita informação, né, André? A gente não mexe muita coisa, a gente não vai mudar tudo de E cara, a assim, gente vai informando. como quem faz o efeito é o T3, às vezes eu mantenho, mas depois eu sempre troco e boto o T4 com o T3 junto ou extrato, né? Exato. Marina, a Marina perguntou: pode usar iodo no Hashimoto se ele tiver anticorpos alterados? Não, não deve usar, como a Keila já explicou, né? Porque senão você pode aumentar muito o TSH, piorar ali a lesão da glândula. Agora, por outro lado, a gente vê muito também que o Hashimoto, às vezes, você melhora os marcadores, né? Quando você vai desinflamando a pessoa tal, você vai melhorando ali os anticorpos. Aí, se você Não tiver que não possa usar, exatamente. Está mais alinhado. o T3 é de cápsula de via oral, tá? Eu não faço nada, não tem, não precisa ser sublingual. Ele já é rápido a minha vida dele. Se você fizer sublingual, vai fazer acabou, nem vai ter efeito. Então é cápsula de via oral, só que ele precisa de jejum. Você precisa estar com o estômago vazio para ele absorver. Nós também estamos doidas para começar essa pós, né? Ó, já tem bastante aluno nosso da pós aqui, Keila. Que legal, que legal. Marilane Dumas está perguntando qual a dosagem inicial de T3 que a gente começa. Geralmente eu faço uma relação de 5:1. Se eu começo 25 de T4, eu começo 5 de T3. E eu não vou além de 10 a 15 microgramas de T3. Então, às vezes, eu posso ter a necessidade de subir 75, 88 de T4 e estaciono ali entre 10 e 15 de T3. Vou melhorar o ambiente, vou achar outras inflamações, mas eu nunca subi acima de 15. E é até difícil, a minha dose média é ali entre 11 e 12. Eu também, da mesma forma, tá? Eu começo com essa proporção de 5:1, mas eu nunca passo o T3 de 10, 12,5, no máximo 15. E, enfim, é a mesma coisa que você respondeu aqui, tá? Roberta, muito obrigada, minha querida. Fico feliz com o seu depoimento e espero te ver na pós da medicina regenerativa com a gente, para a gente continuar aí essa nossa jornada, né? Dentro dessa medicina que a gente ama demais da conta. Keila, para o povo não enjoar de nós e a gente ter que voltar mais vezes aqui, vamos nos despedir. Eu vou pedir para você dar uma mensagem final. Eu vou pedir para quem está aqui, que são meus seguidores, que sigam a professora Keila, né? Ela também tem conteúdo fantástico, é uma delícia acompanhar ela. Eu acompanho, a gente vive tocando figurinha ali. É uma pessoa extremamente didática, instagramável, assim, no último, tá? Então, tudo dela do Instagram é super bem feito. Então, Keila, muito obrigada, minha querida. Eu vou deixar você falar por último, então eu já vou deixar os recadinhos aqui para o pessoal. Primeiro, agradecer demais a presença de todos. Segundo, quem não está inscrito na minha comunidade REC, se inscreva, porque toda quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, eu dou uma aula ao vivo pelo YouTube. São aulas super legais. Então, se inscreve para você receber lá os recadinhos dos temas, para você ver se tem interesse. Ou então, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, vê as aulas passadas. Tá bem bacana esse programa lá, tá? E o último recadinho é sobre a pós-graduação em Medicina Regenerativa. Eu inaugurei hoje com a professora Keila uma série de lives que eu vou fazer com alguns professores, que é a primeira pós em Medicina Regenerativa do Brasil, que está com um timaço de professores, só gente com muita ciência mesmo, com muita prática clínica, que vai estar aqui junto comigo, que topou, né? Tá junto comigo nessa empreitada nova. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá na minha bio, tem um link
para a página, onde você vai ter todas as informações e vai ser direcionada aí para o nosso time, para que ele possa te atender, cuidar de você da melhor maneira possível, tá? Semana que vem tem mais live e nós vamos voltar. Eu tenho uma live minha com a Keila sobre melatonina, vão lá dar uma olhada que tá muito legal. Keila, minha querida, sempre uma delícia esses nossos bate-papos. Muito obrigada. E eu vou deixar a sua mensagem final, tá? Tá ótimo, Andréia, obrigada. É um prazer mergulhar de cabeça com você nesse desafio. A gente se sente muito seguro quando a gente está num terreno confiável, de pessoas que amam o que faz, por isso que o tempo passa, o tempo voa. A gente faz com prazer, a gente se dedica mesmo, é uma missão e um legado. E para você, colega médico, é uma oportunidade imperdível, porque você vai entrar numa comunidade, você vai entrar numa família com mesmos valores e propósitos, embasamento, seriedade, ética, um universo de pessoas de vários lugares, de várias experiências, mas com um único fim, um único propósito, que é usar da nossa profissão como dom, missão e responsabilidade de transformar vidas. Nunca pense que é tarde demais de você como cliente. Ah, eu já passei da menopausa, não tem mais jeito. Tudo tem jeito e o momento certo é aquele que você se incomoda e sente um chamado. Agora eu vou ser o responsável por novas ações para mudar a minha vida. Tanto você como cliente para buscar um profissional para te ajudar no que não está legal para você, quanto você, colega médico, para dar um start diferente na sua vida profissional e na sua missão e no seu legado, de agregar ao que você faz, além de tratar saúde, também promover doença. Então, sejam todos muito bem-vindos, Andréia. De novo, obrigada e até o próximo encontro.